Vida em Movimento, com Écio Botaro. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Carol, tudo ótimo, como sempre, em excelente companhia hoje. Exatamente. A Adriana, psicóloga, o Ronaldo na mesa, os ouvintes que estão nos ouvindo, os que estão nos assistindo, vai ser um papo interessantíssimo, Carol. Sem dúvidas. A psicóloga Adriana Barbosa Bolsoni aqui conosco, seja bem-vinda. Bom dia, Adriana. Bom dia, Carol. Bom dia, professor Écio. Prazer estar com vocês e teremos momentos únicos aqui. Obrigada pelo convite. Exatamente. Como o professor me disse um pouco mais cedo, vai ser como uma sessão de terapia hoje, professor? Vai sim, Carol, porque a Adriana me ajudou muito. Embora as pessoas falem, olha, o professor fala demais, ele é elétrico, tem hora que ele fala muito rápido, tem hora que ele fala muito lento, ele diz que é tímido, mas não é, mas ela me ajudou muito. Até nessas sessões de gravações aqui, eu tinha muito bloqueio, e eu conversava com ela, fiz algumas sessões, ela me ajudou. E o que ela mais realmente me ajudou foi no pânico. E hoje acho que do assunto que nós vamos falar aqui, dessa descompensação emocional, algumas coisas ligam nesse lado do pânico, que é uma coisa horrível para quem tem ou já teve. E hoje nós vamos falar um pouquinho isso aí. E Adriana, para começar nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre essa descompensação emocional, o que ela pode causar. Fala um pouquinho para nós, para o ouvinte entender. Eu já sei um pouquinho, mas eu quero que você conte para eles hoje. Escolhemos, esse tema, não foi ao acaso, Hoje nós estamos vivendo aí uma época de muita descompensação emocional e eu coloco assim que amplificou muito, principalmente após pandemia, Os nossos consultórios, psicologia, psiquiatria, pacientes, vindo à procura de nós com muitas situações conflitantes emocionalmente, muitas perdas, transtorno de ansiedade alterado, diagnosticado, medicado, consequentemente transtorno do pânico, depressão, E assim, a questão da descompensação emocional, ela é o descontrole dessas emoções, exageradamente, E aí eu trouxe também um pouquinho da questão da síndrome de burnout, que hoje, infelizmente, é muito comum, das pessoas apresentarem isso no trabalho e ter grandes perdas, grandes prejuízos emocionais a nível pessoal e profissional, até a perda do trabalho, E quando ela se vê, ela entra num estado emocional, tão intenso que às vezes nem é perceptível a ela. É o colega de trabalho, é a chefia, que já vem com a dispensa, com a demissão, e aí muitas vezes é quando nos procura. E eu trabalho muito com a questão não do trauma em si, mas da prevenção. Então eu falo que quem vai à procura de uma psicóloga no consultório de psicoterapia, é muito mais válido a questão da prevenção, do que o problema em si. Porém, isso vem mudando. Antes era assim, aquele slogan, Não vou procurar psicólogo, psicoterapia eu não tô doido, como assim? E nós sabemos que não é assim, Ainda bem que já está mudando esse pensamento que as pessoas tinham, Adriana? Porque cuidar da mente hoje se tornou uma prioridade. Sim, era para ser, Sim, era para ser sempre, porém nem sempre. Agora sim, estamos no caminho. Estamos no caminho. Adriana, e quais são os sinais mais típicos dessa descompensação? O que a gente poderia se autoavaliar? Olha, eu acho que eu tenho alguma coisa nesse sentido, eu preciso realmente procurar ajuda. A primeira coisa, a questão do autoconhecimento. Quem sou? E como estou? A pessoa voltar um pouco mais para si. Infelizmente hoje, as pessoas estão muito preocupadas com o outro, a questão da aparência, a questão de agradar o outro, e não focam muito em si. E aí está o erro, Então, o que eu, ser humano, preciso começar a observar em mim para entender que eu não estou regulada, que eu estou descompensada, eu enquanto ser humano.
a questão de você se ver. A alegria, a tristeza, o nível de estresse, as explosões emocionais, do nada eu estou bem, do nada eu posso não estar, né? Aquele comportamento típico, né, de você olhar para si e falar, opa, eu não era assim, o que está acontecendo comigo? Né? Aquele desespero, aquela pessoa que vive, né, atacando, não aceita crítica, intolerância à frustração. E outra coisa, professor Écio e Carol, que tem acontecido muito, né, com muita frequência, é essa questão de você dar mais ênfase, né, no que eu disse, no que os outros vão pensar, do que o seu estado emocional. E quando você percebe, né, que você não está legal, que as pessoas começam a te criticar muito, volta um pouquinho para si. Realmente, será? Né? Porque essa autoanálise é essencial. E quando isso começa a acontecer, e as pessoas começam a perceber e começam a te dar esse feedback, né, é hora de você se rever e muitas vezes procurar uma ajuda. Ô, Adriana, muita gente fala da atividade física para a saúde física, né? Para controlar os níveis de colesterol, enfim, diabetes. Mas e quando que o exercício físico entra para uma melhor saúde mental? Sim, né? Eu coloco assim, a triologia, né? Os meus pacientes sabem muito disso, que eu falo muito. Calma, para, respira. A respiração é a base do equilíbrio emocional, né? E quando eu, ser humano, descompensado, eu não respiro, eu respiro curtinho, eu não foco em mim, né? E a respiração é a base. Quando eu falo a triologia, corpo, alma e mente. Quando eu falo corpo, a descompensação, ela vem desde uma alimentação errada, né? Um sono muito agitado, né? Com vários momentos de insônia, né? E a questão do exercício físico, ela é essencial. Eu digo assim, exercício físico é remédio, né? Os meus pacientes brincam muito. Hoje eu não tomei remédio. Falei, então precisa, aqui do lado do consultório tem um educador físico, vamos lá. Né? Então precisa. Exercício físico é essencial, né? E uma questão que eu coloco muito, que nós temos que nos atentar, e coloco muito isso para os pacientes, é a questão do corpo a nível biológico também, né? Eu vou te dar um exemplo. A gravidez tem alteração hormonal, a menopausa tem alteração hormonal. Eu ia fazer essa pergunta. A adolescência tem também essa alteração hormonal. Eu trabalho com o público desde a criança, né, público adolescente, adulto. Então, eu pego muito essas descompensações emocionais, né, físicas e emocionais. E aí é a hora de colocar em prática essa triologia, né, para essa autorregulação. Corpo, exercício físico, alimentação, sono, água, né? Equilibrar isso daí. Alma, a questão da espiritualidade, né? Independente de religião, mas crer, focar em algo, né? Para alimentar a alma, né? E mente, eu falo que a mente é o emocional e o que rege o nosso corpo são as emoções. O indivíduo adoece, vou te dar o exemplo do câncer, né? Eu já trabalhei nessa área também. E nós sabemos que muitas vezes é a questão da psicossomática, a dor de garganta, exatamente, a dor de estômago, a enxaqueca. O conjunto. Exato, é um conjunto. Então, por isso que temos que dar muita importância ao meu corpo, à minha alma e à minha mente. Perfeito. Completando o que a Carol perguntou para você da educação física, e já entra no meu contexto, o exercício, Carol, ajuda produção de endorfina, serotonina, dopamina, baixa o cortisol, que é o hormônio do estresse, melhora o sono, que o sono é o que nos faz amanhecer revigorados, né, recuperados do outro dia, questão de respiração, tudo isso ajuda. É o combo que, como nosso colega Marcelo diz sempre aqui nas colunas, que vai fazer toda essa diferença. Mas não é somente fazer um dia. Isso. Precisa ter regularidade, constância. A própria musculação ajuda isso. A sociabilidade que a atividade física, o exercício físico traz, é maravilhoso para quem tem ou entra nessas descompensações. Mas, Adriana, e o que nós podemos fazer para prevenir isso de uma forma mais impactante? Aquela pessoa que está lá, mas será que eu tenho? Será que eu não tenho? O que eu preciso fazer? Mas eu não tenho. Eu preciso me ajudar. Está ansiosa lá.
querendo ouvir. O que seria interessante? Eu coloco assim, a primeira coisa é o autoconhecimento, né? Então, eu voltado, né, para mim, para as minhas emoções. Eu me conheço, eu sei como eu sou, né? E, de repente, eu começo a perceber que algo diferente está acontecendo comigo, né? Como você disse, né, o exercício físico é essencial, né? O que mais? Eu entender os gatilhos. Tipo assim, eu não era tão nervosa assim. Por que eu estou? Quais são os gatilhos? De repente, eu estou aqui, o meu coração começa a acelerar, né? Batimento cardíaco aí acelerado, né? Coração pulsando. Não, mas é do nada. Não, não é do nada. De repente, a visão fica turva. São sintomas físicos, né? Por exemplo, que a ansiedade nos traz. Né? Então, assim, eu começar a observar, né? Eu fecho os olhos e começo a enxergar um monte de luzinha, parece que piscando. Já senti isso. Já, né? Você sabe do que eu estou dizendo. Sei muito bem. Que é o estresse, a pessoa que não para, ela para, né? Tipo assim, no trânsito, né? Corre desesperadamente, o sinal fica amarelo, né? Ela tenta passar, ela não consegue, aquela angústia, aquele desespero. Calma, respira, inspira. Vamos entender o que está acontecendo, né? Eu digo assim, a autorregulação, né? Ela tem muito a ver com a questão de eu entender como está o meu estado emocional, né? E essa autorregulação, ela é necessária para eu equilibrar, né? Diante dessa descompensação. E aí eu vou usar um exemplo, as gerações, né? Nós temos lá das gerações X, Y, Z, né? Geração Z, a gente coloca até na faixa dos anos 2000, né? E hoje não é nem mais a geração Z, né? A gente fala da geração alfa. Sim. Que são as pessoas que estão, né? As crianças já nascem num processo acelerado. Internet, computador, celular. Infelizmente, os diálogos são menores. Criança dá trabalho, né? Eu trabalho também com esse público, oriento muito pais. E eles falam assim, Adriana, me passa uma lista, o que fazer? Né? Nós temos ali os princípios básicos da psicologia do desenvolvimento, porém, é muito a questão do exemplo. Hoje nós vamos num shopping, num restaurante, cada um no seu celular. Consultório médico, não tem mais a interação social, é cada um no seu celular. Né? Então, isso é prejudicial. E aí, essa geração praticamente já nasce nessa tecnologia. Tem um lado positivo, mas tem muito mais o lado negativo. A falta de diálogo, a falta do brincar, ou colocar, né, 1000 atividades para essa criança e não ter o lúdico com os pais. O exemplo é tudo. Né? Então, é muito mais fácil, né, dar tudo o que quer. Mas aí geramos crianças e pessoas, né, que não conseguem lidar com a frustração. O nível de ansiedade altíssima, Sim. Né? E aí acaba surgindo profissionais lá no futuro, né, intolerantes, né, e com dificuldades de relacionamentos, infelizmente. E já dando um exemplo, já é um pouco difícil, né? Nós pais, eu, você, a Carol, ainda vai ser uma futura mamãe, com certeza, e uma ótima mãe, tenho certeza, diga-se de passagem, mas nós pais temos esse trabalho árduo de dar exemplo. E muitas vezes, até com o exemplo, se torna difícil. Mas os pais precisavam ter um pouco mais de interação a isso, ou saber os gatilhos. Eu sei os meus gatilhos. E muitas vezes, mesmo sabendo os meus gatilhos, é difícil eu ter um autocontrole. Você sabe disso, às vezes eu te procuro. Sim. E é difícil. Então, os pais, nesse primeiro afronte, vamos dizer assim, porque são os pais, né, os primeiros contatos. Opa, meu filho está tendo isso, meu filho está meio descompensado a isso. Mas e você? Eu? Como que eu tô? Se eu tô dando esse reflexo para ele disso, às vezes o pai está mais focado em outras atividades, como eu, em trabalhar, em buscar recursos e não para, aquela correria, e esquece um pouco do lado da família. Isso reflete na esposa, nos filhos, em toda a família, até nos amigos. Então nós temos que procurar ajuda. Se olha no espelho, opa, o que está acontecendo comigo? Eu estou legal, não estou? Tem que ter esse bate-papo. Quantas vezes eu olhei para o espelho, poxa, o que eu preciso resolver? O que eu preciso fazer para resolver isso? E eu tenho um cliente que ele brinca muito. Ele diz uma frase assim, é melhor um final com horror do que um horror sem fim.
É verdade. Então é melhor a gente procurar ajuda, ter um impacto, porque a decisão a gente vai ter que tomar. O problema a gente vai ter que resolver. Talvez não da forma mais confortável que nós esperamos, mas ela vai ter uma solução. E aí a gente precisa resolver. Então, vamos procurar ajuda, né, Adriana? Eu acho que é o melhor caminho ainda. Sim, e aí, Écio, entra aquilo que, né, você já ouviu muito eu falar isso para você. Permita-se. Isso. Eu uso muito essa palavra. As pessoas têm muito essa dificuldade. Permita-se, dane-se o outro. Claro que nós temos que ter o respeito pelo outro, mas primeiro eu preciso me permitir que eu não sou perfeito, que eu não vou proporcionar uma educação 100% para o meu filho, que eu não sou 100% no trabalho. Permita-se errar, se frustrar, entender, né? E procurar ajuda. E se você vai para o consultório de um psicólogo, é o que eu disse no início, muitas vezes é trabalhar no sentido de uma prevenção para não piorar aqueles sintomas, né? E muitos são resistentes até à questão do psicólogo, do psiquiatra, tomar uma medicação, aquele slogan de que eu vou ficar dependente para o resto da vida. E não é isso, né? Às vezes é um momento que você precisa. Depois nós usamos os suplementos, né? Exercício físico contínuo, tem que ter, né, essa regrinha, alimentação, né? Prazeres. As pessoas precisam descobrir o que lhe dá prazer, né? Que muitas vezes usam, vou dar o exemplo do subterfúgio do álcool. Eu preciso de um copo de cerveja para relaxar. Nem sempre. Isso é algo que eu estou usando, né, no sentido de uma projeção. Estou projetando naquele copo a minha, né, frustração. Mas se eu cuidar da minha saúde emocional, eu não preciso daquele copo de cerveja. Eu posso estar num ambiente social, curtindo, aproveitando, conversando, dançando, né, com algo que não seja o álcool ou a questão do equilíbrio emocional. Né? Dentro de um equilíbrio. E é aí que pega, porque as pessoas têm muita dificuldade com esse equilíbrio. E hoje em dia, né, essa descompensação é 880. As pessoas são assim, impulsivas. Eu quero agora. Não, se não for agora, eu também não quero mais. E não é assim, a vida não é assim. Eu preciso entender isso. E as coisas funcionam tão naturalmente, né? Se você se auto-permitir que você melhore, é igual aquela ação e reação. Isso. Você sentindo que você está melhorando, quanta coisa boa você vai exalar para as pessoas que estão à sua volta. É a linguagem corporal que nós estávamos falando agora aí nos bastidores, Adriana. Exato. Você bem, você proporciona energia boa. Lógico. A Carol chega aqui, bom dia, professor, tudo bem? Tudo ótimo. Mesmo que o meu dia não esteja ótimo, mas eu procuro exalar esse ótimo, porque as pessoas, até elas sintam que as coisas estão bem ou vão ficar melhores ainda. Então nós precisamos permitir, como você sempre me diz, de aceitar certas situações e reagir contra elas, para que nós possamos fazer que o nosso meio, nosso círculo fique cada dia melhor, né, Carol? É isso aí. E é a questão da reeducação, né? Sim. Não é fácil. Não é. Né? Reeducar esse emocional não é fácil, mas nós precisamos nos permitir. É um exercício diário. Adriana, muito obrigada, viu, pela conversa. Realmente muito importante a gente falar sobre isso. E volte mais vezes. E passa seu contato, seu telefone, pelo menos, da sua clínica, por favor. Sim, né? Clínica Afeto, né? Instagram, Clínica Integrada Afeto. Né? O meu é @Adriana Bossoni, Bossoni, e o meu telefone é 17 99722 9189. Fico à disposição, agradeço de coração e nada por acaso, né? Então foi um prazer enorme aí estar esses momentos com vocês nesse sábado de manhã. Nós que agradecemos, Adriana, e muito obrigada, professor, também. Até sábado que vem. Com certeza, Carol. Um beijão a todos. Beijo.